Amém, irmãos? O Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé rapidão para a gente, em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo, podermos elevar Ele em oração para começarmos este momento de culto ao Senhor através do aprendizado. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui juntos como igreja, adorando o Teu santo, eterno e poderoso nome, Pai. Nós estamos aqui para aprender mais do Senhor. Então nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor revele aos nossos corações a Sua poderosa palavra, Senhor. Queremos sair daqui com clareza de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Queremos sair daqui entendendo, Pai, o propósito da Tua palavra na nossa vida, no dia a dia. Qualquer âmbito que nós nos encontramos, de que forma a Tua palavra ela possa ser aplicada, Pai. Tem misericórdia de nós, nos auxilie, porque nós somos pequeninos, falhos, limitados, e nós não conseguimos compreender na totalidade a grandeza da Tua revelação. Mas nós cremos, Pai, através da Tua infinita misericórdia, que o Senhor pode nos capacitar, que o Senhor pode nos dar entendimento e sabedoria para podermos sairmos daqui cheios da Tua palavra, Pai, convictos da Tua palavra e com a clareza daquilo que nós precisamos fazer como igreja, como irmãos, como ser humano, no dia de hoje e no dia de amanhã que se inicia, assim por diante. Fica conosco, abençoa aqueles que não puderam vir, para a Tua honra e todo louvor. Amém. Amém. Pode se sentar, por gentileza, irmãos. O André, baixa um pouco o retorno para mim, fazendo um favor, no master lá. Abra sua Bíblia em Romanos, né? Nós estamos no 2. E hoje nós vamos percorrer do versículo 12 ao versículo 16, né? Nós encerramos a semana passada no versículo 11. Um assunto muito importante para a nossa vida. Quem veio, tenho certeza que saiu daqui pensativo. E Paulo usa esse momento da palavra aqui para trazer a memória dos judeus e também dos gentios, pagãos, aqueles que talvez não conheceram nem a lei mosaica, nem a palavra de Deus, dizendo que o dia do Senhor chegará. O dia do juízo do Senhor chegará. No 2 mesmo, no versículo 6, eu vou dar uma repassada rapidinho, ele diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. O 5 antes, um pouco, para a gente não perder o contexto, ele diz assim: mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. O 7 diz assim: a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem,
primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Paulo deixando bem claro que no dia do juízo, que o justo juiz Jesus Cristo se levantar para julgar todos nós, seja ele vivos ou mortos, ele não vai fazer acepção de pessoas, de raça, de etnia, de cor. Não vai ter... Uma coisa que não vai ter lá, irmãos, como que diz, eu acabei esquecendo aqui agora, que tem nas universidades, cota. Vai ter cota racial, cota LGBT, não vai ter negócio de cota, não. Ô, senhor, tem como eu entrar nessa cota? Não, não. Segundo cada um as suas obras, independente da cor, da raça, do que pensa, do que acha, vai ser inexcusável o homem se manifestar. E aqui nós vemos que tem um dia para isso, a ira do Senhor já está derramada sobre os seres humanos, mas há um dia específico, que nem Jesus sabe, ele diz que somente o Pai. Mas ele dá algumas direções, vai ser como ladrão na noite. Ou seja, se nós soubéssemos a hora que o ladrão vinha, nós ficávamos esperando. Mas nós não sabemos, então nós nos preparamos. Então nós precisamos nos preparar, porque esse dia vai chegar. Nós vemos o dia e nós vemos a recompensa e nós vemos o que nós precisamos fazer. Qual que é a recompensa de quem obedece? A vida eterna. E qual que é a recompensa dos que desobedecem? Tribulação e angústia. Aqui ele nos mostra que vai haver um dia e que vai haver uma base para o julgamento e vai haver a sentença. A sentença para os que obedecem, a sentença para os que fazem o bem, vai ser vida eterna. E a sentença para os que fazem o mal, para os que desobedecem, para os que preferem a iniquidade, para os que rejeitam a palavra, vai ser angústia e tribulação. E nós falamos, irmãos, que a eternidade não está baseada somente em um campo temporal. Ou seja, só o tempo, a eternidade, algo que não se acaba. Não, não é só quantitativo, é qualitativo também. A eternidade, quando nós vemos aqui Paulo falando, está falando de uma qualidade que vai durar eternamente. Não é só sobre o tempo, porque no inferno as pessoas também vão viver eternamente, mas tribuladas e angustiadas. Então o céu e o inferno não é sobre uma eternidade, não é sobre algo temporal, é sobre a qualidade de estar lá. Ou seja, angústia e tribulação por ausência de Jesus naquele lugar, e paz, honra e glória pela presença de Deus e de Jesus eternamente. Ou seja, isso fica bem claro que nem eu e você, ninguém vamos escapar do julgamento final. Vivos e mortos comparecerão ao tribunal de Cristo. Paulo tentando colocar na cabeça, principalmente dos judeus que eram moralistas e acusavam os gentios e os pagãos de fazerem coisas que talvez eles não faziam da mesma forma, mas faziam piores, religiosos. E dizendo, olha Paulo, você apontou todos os erros desse povo, esse povo vai para o inferno. E Paulo fala, mas vocês vai também. Porque Deus não vai fazer acepção de pessoas, porque vocês são judeus, porque vocês são da tribo de Judá, da linhagem de Davi, porque vocês receberam as leis mosaicas. Não, não. E hoje, irmãos, nós vamos ver que não há desculpa. Ah, mas eu não sou judeu, eu não recebi a lei. Não tem problema. Nós vamos ver de que forma as coisas vão se desenrolar, baseado nas pessoas que não têm a lei, dos gentios. Aí Paulo diz no 12 assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais
mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Irmãos, aqui, para nós entendermos bem, nós precisamos, deixa eu abaixar um pouco esse ventilador que está fazendo um barulhinho aqui, está me estressando não, que eu não fique estressado, ele está incomodando. Eu não fico estressado, irmãos, ele só incomoda, entendeu? Era como se alguém estivesse indagando Paulo assim, Paulo, como que nós vamos fazer? Nós não recebemos a lei, nós não somos judeus, nós não somos participantes dessa aliança, nós não recebemos as leis mosaicas. No dia do juízo, como que nós vamos fazer? Deus vai ser injusto? Como que Deus vai julgar os gentios e os judeus? Baseado em quê? Se for baseado na lei, como que os gentios vão fazer? Se não for baseado na lei, como que os judeus vão fazer? É como se alguém estivesse fazendo uma pergunta para Paulo, e Paulo já começa nos respondendo aqui no 12. Ele responde da seguinte maneira essa pergunta que eu acabei de fazer aqui. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Esse verbo perecerão aqui é o mesmo lá de João 3,16, tá, irmãos? Perecerão eternamente. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, os judeus que receberam a lei de Moisés, eles vão ser julgados segundo a lei. Só que eu quero deixar bem claro que nós estamos no tempo pós-testamentário, que nós mais conhecido como graça, mas não é um tempo sem lei. Lei e graça, irmãos, são regimentos, administrações diferentes. Dispensação da lei, dispensação da graça. Ou seja, Deus regiu o povo através de leis no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele rege através da graça. Mas não é uma vida sem lei. Nós até vemos Jesus lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele fala assim, um novo mandamento eu vos dou. Ele regimentando o mesmo mandamento, mas de forma diferente ao se agir. Um exemplo, lá ele diz assim, antigamente se você fosse pego em adultério, você era apedrejado e condenado. Hoje, só de você olhar e desejar, você está sujeito à condenação. Antigamente, olho por olho, dente por dente. Agora não, agora você tem que vira a outra face. Perdoa 70 vezes 7. Então, ou seja, esta questão moral que todo ser humano tem incutido na nossa mente, se nós pegarmos, eu já disse isso, uma criança mais novinha que for, ela já tem esse sentimento moral do que é certo e do que é errado, né? Talvez ela não tenha noção da grandeza do problema do erro e do que é certo, mas ela já sabe que tem coisa que não é certo e tem coisa que é certo, porque isso nós recebemos um GPS, como se fosse um GPS moral dentro do nosso intuito, quando nós fomos criados, o ser humano. Por isso que lá atrás, Paulo diz que Deus estava irado aqui no mesmo Romanos, porque as pessoas, ele se revelou de várias maneiras, através da natureza, através do evangelho e através de um sentimento interior dentro das pessoas, que há um Criador, que há o certo, que há o errado, que um dia ele vai julgar o que é certo e o que é errado. Mas ele diz, mas mesmo assim, vocês trocaram o incorruptível pelo corruptível, Deus verdadeiro, vivo, soberano, onisciente, onipotente, onipresente, santo.
por quadrúpedes, por répteis, por homens corruptíveis. Mas todos nós temos esse sentimento dentro de nós. Aí Paulo diz assim: porque os que receberam a lei, porque todos os que pecaram sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aí no 13 ele diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui nós começamos a entender o que Paulo está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que o julgamento vai baseado no que nós ouvimos. Ou seja, nós não ouvimos a lei, vamos dizer, se não somos participantes da lei, então nós não podemos ser julgados por ela, porque nós não ouvimos. Ô Senhor, como que o Senhor vai me julgar, sendo que eu não ouvi a lei? Beleza, você não vai ser julgado baseado na lei. Você vai ser julgado baseado na intenção do seu coração. Olha o que ele diz no 13: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, nós não somos da descendência judaica, nós não recebemos a lei mosaica de uma forma de aliança, nós não participamos dos cultos antigamente no templo. Depois que foi destruído o templo, eles começaram com a sinagoga. E na sinagoga funcionava assim, irmãos: eles tinham o sabate, que era no sábado, eles se reuniam. Aí chegava lá, as mulheres ficavam separadas, era só os homens que poderiam participar deste culto. E tinha um assistente da sinagoga que, depois de fazer toda a questão litúrgica, ele ia até um armário e lá tinha uns papilos que eram ali gravados todas as leis. E ele retirava um papilo e ele fazia o shema diário, que era como se fosse uma lei, isso chama shema diário, uma leitura diária. Ele pegava a lei, lia a lei, e depois um rabino vinha expor essa lei. Então, todo sábado, eles ouviam sobre a lei. Mas qual que era o grande problema? E só o ouvir não resolvia. Ninguém vai ser salvo por ouvir. Nós podemos vir aqui todo domingo e toda quinta-feira ouvir o evangelho. Se você não colocar esse evangelho em prática, você vai ser condenado. Eu sou crente, eu vou na igreja, eu ouço, que palavra linda, que palavra verdadeira. Nossa, o pastor, que palavra verdadeira, que exegese, que hermenêutica, que exposição. Tá bom, mas se você não colocar em prática, o ouvir não resolveu nada. É bom ouvir? Bom, útil, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, mas não é suficiente. E eles achavam que por ouvir a lei, aquilo já era suficiente. Ou seja, nós somos um povo separado, porque nós ouvimos a lei todos os sábados, mas eles não obedeciam. Aí Paulo diz no 13: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, nós não recebemos a lei, nós não fazemos parte desse ritual litúrgico judaico, mas nós obedecemos a lei baseada no evangelho, mesmo nós não fazendo parte dessa descendência judaica, desses rituais judaicos. Nós não fazemos parte, mas nós obedecemos a lei. Todo mundo conhece os 10 mandamentos. Todo mundo conhece os 10 mandamentos. Não precisa ser judeu. Não precisa ir numa sinagoga. Quase todo mundo conhece os 10 mandamentos. Ou seja, nós não somos participantes da lei, mas foi revelado a lei, foi revelado o evangelho, foi revelado Jesus, foi revelado os profetas, e hoje nós não obedecemos por conta da lei. Nós obedecemos porque nós entendemos o sentimento que nós temos de agradar Jesus. Precisa de lei para obedecer? Não precisa, irmãos. Você não trai a sua esposa porque é lei, não adulterarás?
Então quer dizer que se não tivesse lei, você traía ela. Se ela te perguntar ou vice-versa, você consegue responder. Se ela perguntar um para o outro, você não me trai porque você me ama ou porque é pecado? Talvez se você falar que é pecado, ela fala só, ai que cara moral. Mas ela vai pensar assim, se não tivesse então o pecado, você me traía? Não, irmãos. Nós não precisamos da lei para fazer o que agrada a Deus. Não é dizer assim, eu conheço os 10 mandamentos que é suficiente. Não, nós obedecemos e nós praticamos. Nós não roubamos porque lá diz não furtarás. Nós não roubamos porque nós sabemos que Jesus não gosta. Nós não levantamos o nome de Deus em vão porque está lá. Não. Porque nós sabemos que Jesus não gosta. Então nós não somos... Deixa eu tomar uma água aqui. Acho que foi a casquinha do amendoim que enroscou na minha garganta. Da paçoca. Não precisa repreender não, tá, irmão? Não é nenhum espírito querendo fazer eu parar de falar, não. É só o negócio do amendoim. Ah, sabe quando dá aquela coceirinha, né? Olha. Ah! Igual diz o outro, acho que entrou pelo canal errado. Né? Era no FM, entrou no AM. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui Paulo está reforçando a resposta da pergunta. Paulo, como que Deus vai continuar sendo justo no dia do juízo? Como que ele vai julgar os que não ouviram a lei, se eles não ouviram? E como que ele vai julgar os que ouviram a lei? O que Paulo diz? Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, independente da dispensação, se é uma dispensação de lei, uma dispensação de graça, não é sobre essa dispensação que nós vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados por conta do que nós fazemos, a intenção do nosso coração, as nossas obras. As nossas obras. Se o judeu recebeu a lei e ele não guarda a lei de forma correta, ele vai ser julgado. E se nós somos gentios, não obedecer aquilo que foi nos revelado, nós vamos ser julgados também. Mas não é só por ouvir. Eu vejo que a grande dificuldade das pessoas é isso, irmãos. Elas acham que é crente porque elas ouvem. E você não demonstra que você crê em alguém por ouvir, você demonstra que você crê em alguém por fazer. Tiago fala assim, ó, aquele que ouve e não pratica é igual o homem que se olha no espelho, vê a sua feição e no outro dia esqueceu. Ou seja, não adianta chegar lá em cima e falar assim, Senhor, eu tenho 40 anos de igreja, mas você ficou 40 anos ouvindo e não praticando. Não é nomenclatura de crente, não é falar que ouve, não é recitar alguns versículos, é a prática. Olha o que Paulo fala, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E quando ele fala dessa lei, aqui ele está falando dos judeus, depois nós vamos ver ele falar dos gentios. Ele está esfregando na cara daqueles moralistas que nós vimos aqui, que achava que porque eles receberam a lei, eles eram diferentes dos outros. Mas eles eram igual, porque eles não praticavam a lei e praticavam o erro da mesma forma. Os judeus querendo julgar os pagãos. Ou seja, nós somos diferentes, porque nós recebemos a lei. Mas vocês receberam, mas vocês não cumprem, então vocês não têm diferença. Por isso que daí Paulo diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, não é a raça, a descendência que vai fazer diferente. É o que você faz. É o que você faz.
Às vezes a gente quer olhar para uma pessoa lá no mundo e falar assim, nossa, você está condenado ao inferno, você não faz isso, você não faz aquilo. Mas se for baseado só em vir para a igreja, não tem diferença de nada da outra pessoa. A única diferença é que ela não obedece não vindo, e muitas pessoas não obedecem vindo. Não vai resolver. Tem um adendo e muito grave nisso aí? Tem sim. Porque os que vêm têm uma responsabilidade muito maior. Nós vamos ver depois. Muito maior. Porque nós temos a revelação. No Antigo Testamento, os judeus não tinham a revelação do Evangelho. Eles tinham a revelação das leis mosaicas, dos profetas, mas eles não tinham a revelação do Evangelho. Nós temos a revelação da criação, a revelação da queda, a revelação da redenção e da justificação. Nós sabemos de que forma Deus criou todas as coisas, o projeto principal de Deus, a queda do homem, os profetas, os 10 mandamentos, e nós temos a revelação do Evangelho, que é o poder de Deus. Ou seja, quem vai ser mais cobrado? Nós. Não é o judeu, não? Não é o judeu, não. É nós. É nós que vamos ser cobrados. Nós estamos no fim da linha, irmãos. Eles ainda podem falar assim, mas eu não vi Jesus. É lógico que isso aí não vai ser desculpa. Mas nós ouvimos falar sobre tudo isso e ainda temos a revelação do Evangelho. Então o gabarito para mim e para você é muito pior, irmãos. É muito mais difícil. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, irmãos, nós vamos pular lá para o 16, vamos pular o 14 e o 15, porque o 16 é a resposta disso aqui, né? Eu imagino, eu fico pensando assim, Tércio escrevendo essa carta, porque na verdade é Tércio que escreveu essa carta. Paulo só teve a revelação e Tércio é um secretário, esqueci a palavra que fala, não é secretário, manuense, ele era um manuense, né? Não era nem escriba, era um manuense de Paulo, e Paulo, essa e muitas outras cartas, Paulo ia ditando para ele e ele ia escrevendo. A gente fala assim, a carta que Paulo escreveu, porque realmente foi ele que teve a revelação de que ditando, mas quem escreveu foi outra pessoa. Isso não muda nada, mas assim, eu imagino assim, que Paulo estava ali falando, Tércio, escreve aí, eles rejeitaram a glória de Deus, eles rejeitaram a glória de Deus, e trocaram o Deus incorruptível por Deus corruptível, e eles acusaram aquele ali, e daí Deus, no dia do juízo, vai ter o juízo assim, assado. Aí, Tércio, escreve aí, porque os que sem lei pecaram, sem lei também. Aí ele foi no 13, porque os que ouviram a lei são justos diante de Deus, mas os que praticam. Aí ele foi lá para o 16. Aí no 16 ele diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eu acho que daí depois Paulo lembrou assim, mas e os gentios? Como que vai fazer os gentios? Peraí, escreve aí como que vai ser o gentio. Aí ele foi escrever. Então por isso que nós vamos pular para o 16, só para nós entendermos o encaixe certinho da palavra aqui. Que o 16 é a resposta do 12 e do 13. Depois nós voltamos para o 14. E no 16 ele diz assim, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Irmãos, não é eu que estou inventando que Tércio escreveu, não, tá? É Romanos 16, 20, quer ver, Deixa eu ver aqui. Está escrito. (16:22) 16:22, abre, André, 16:22, Romanos. Olha lá, Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saldo a paz do Senhor. Foi ele que escreveu. Aí no 16 diz assim, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo
o meu evangelho. Ou seja, aqui Paulo repete de novo que vai haver um dia. Aqui ele está mostrando de que forma que vai ser. Ele já respondeu aquela pergunta, né, do internauta, de que forma que ia ser os que estavam na lei e os que estavam fora da lei, como ia dizer, ele já disse, os que pecaram na lei vão ser julgados perante a lei, e os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aí ele diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Ou seja, você fazer parte disso não faz diferença. Aí ele fala, mas vai haver um dia, ele reforça que vai haver um dia. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Ou seja, toda essa farsa, irmãos, toda essa farsa do crente que só ouve a palavra e não pratica, no dia do Senhor vai ser revelado, vai ser colocado no telão. Os segredos, olha o que fala no 16, o segredo dos homens. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que não vai ser julgado baseado nas coisas que nós evidenciamos, que nós conseguimos mascarar. Ou seja, eu vim para a igreja, eu sou crente, eu ouço a lei, eu ouço o evangelho, vai ser julgado. Não, não. Vai ser julgado aquilo que está no seu coração, que o irmão não pode ouvir. Você na igreja com raiva do irmão, você na igreja querendo que o irmão morre, você cobiçando a mulher do irmão, você faccioso com o irmão, você avarento, você com inveja do irmão. Todas essas coisas vão ser reveladas. Não esse crente que vem para a igreja. Não esse crente que canta glória a Deus e aleluia. Vai ser o segredo do nosso coração. Ou seja, muitos pastores que pregam aqui, não aqui nessa igreja, eu falo nesse ponto aqui, vamos dizer assim, muitos pastores, no dia vai ser revelada a intenção do coração dele, o segredo do coração dele. Às vezes ele vai chegar lá com 200 igrejas, 100 mil ovelhas. Ele fala assim, tá vendo, senhor? Vem, todo mundo com aquela camiseta, né, e as bandeirinhas, né? Eu sou lá da Oásis, e os ônibus chegam, e um monte de gente, o pastor falou assim, agora é só alegria, agora nós vamos entrar para o céu. Olha o tanto de gente, olha, só tem nego ruim, bicho, olha, tudo gente boa agora, todo mundo com a camisetinha do Oásis, igual quando tem encontro com Deus, e aqueles foguetinhos, não vai resolver nada. Fala assim, eu quero saber o que estava dentro do seu coração. Você vai entrar agora por tribulação eterna ou para um gozo eterno baseado no que está no seu coração. 20 anos falando da Bíblia, 20 anos vindo para a igreja, 40 anos, a igreja com 200 mil membros, não é isso que vai ser julgado. Olha aqui, Paulo está dizendo que ele não está nem levando em consideração que o povo de Israel era o povo de Deus, o povo separado, o povo da aliança. O povo da aliança. Ele não estava levando em consideração isso aí não vai ser que vai fazer diferença, eu sou descendente de Abraão, não importa. Eu sou descendente de fulano, ciclano e bertano, eu sou irmão de Jesus, nem falar que é irmão de Jesus vai resolver, irmãos. Fora os discípulos que eram irmão de Jesus, os que ficaram, você acha que vai chegar lá e falar assim, eu sou irmão de Jesus. Ah, se é irmão de Jesus, entra aí. Essa moleza só tem na igreja aqui na terra, porque lá no que é perfeito não vai ter essa moleza não. Lembra quando Jesus ele curou o paralítico e estava aquela multidão, o povo chegou e falou assim, mestre, a sua família está aí fora. Ele falou, minha família é que faz a vontade do meu pai. Ou seja, se não fazer a vontade do meu pai, não entra no gozo eterno, pode ser do meu sangue. Vai ser revelado no dia do juízo a intenção, os segredos do coração do homem. Aquele segredo que me engana e te engana. Aquele segredo que engana as pessoas, aquele segredo que engana a sociedade, vai ser revelado. Por isso que ele está dizendo que não adianta ouvir, não adianta ir. Você tem que praticar, porque quando você pratica, é revelado o fruto. Jesus fala que conhece a árvore pelo fruto. Ou seja, quando chegar lá, ele vai olhar para nós como uma árvore, mas ele não vai olhar para a beleza da árvore, ele vai olhar pelo fruto. Pode chegar aquele IP, irmãos, IP nem fruto dá, né? Vamos pegar outra
para fazer uma conjectura, assim, uma fruta bonita. Pode ser aquele pezão. Se não tiver fruta, é pelo que nós fizemos aqui vai ser julgado. Segredos dos nossos corações. Pode ser da linhagem que for, pode ser da igreja que for, ele não faz acepção de pessoas. Ah, só os fulano vai ser salvo, só o da igreja vai ser salvo, só o Bertano vai ser salvo. Aí esquece isso aí. Esquece. O segredo dos corações vai ser revelado no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo. Quem vai ser o juiz? Outra resposta, Paulo fala aqui. A primeira é que vai haver um dia e que a primeira parte do julgamento é revelar o segredo do coração dos homens. Vai ter um dia, nós já sabemos como que vai ser, e a segunda parte é revelar o segredo dos homens. E aqui ele dá uma terceira direção para nós. Quem vai ser o juiz? Jesus. Por Jesus. Revelar, julgar o segredo dos homens por Jesus. Por que por Jesus, irmãos? Para não ter desculpa. Eu quero ver quem vai ser o cara de pau de falar assim, Deus, mas você não estava na minha pele. Você é espírito, né? Você transcende o tempo, você está acima de todas as coisas, você é onipresente, onipotente, onisciente. Agora eu queria ver se você estivesse na minha pele, com a mulher que eu tenho, com a sogra que eu tenho. Mas ela fala, isso aí não, tá Edgar. Chega lá e fala, senhor, deixa eu entrar, o senhor não sabe o que eu passava. Não vai ter como. Pode dar risada, Edgar, ela não vai brigar com você não. O Edgar quer dar risada assim, mas se ele dá risada, ele confirma que isso aí. Daí ele fica assim, ó. Não vai ter desculpa, irmão. Ah, eu sofri, eu tive que trabalhar, eu tive que pagar boleto, eu tive que fazer não sei o quê, as tentações. Não vai ter desculpa, sabe por quê? Porque aquele que vai julgar, irmãos, ele foi revestido 100% de homem. Ele foi carne, ele peregrinou no mesmo lugar que nós estamos como homem. Ele sofreu as mesmas tentações, ele venceu as mesmas tentações. Então o homem não vai poder falar para o Senhor é fácil. Para o Senhor é fácil julgar os segredos do meu coração, o Senhor não passou o que eu passei. Aí ele vai falar assim, mas meu filho passou. O que está julgando você não é eu, é meu filho, porque meu filho encarnou, meu filho foi homem, 100% homem. Tomou a forma de servo, então ele vai julgar. Aí eu quero ver você falar para Jesus assim, você não passou isso aqui? Aí ele vai falar, tem certeza que eu não passei? Aí eu acho que ele só vai mostrar a cruz, né? Não vai ter desculpa, irmãos. O segredo do coração do ser humano vai ser revelado em Jesus Cristo, o justo juiz. Aí, segundo o meu evangelho aqui, Paulo não está sendo arrogante, não. Porque Paulo está se defendendo aqui, né? E as pessoas falavam que o evangelho de Paulo era muito mamãozinho com açúcar. Ou seja, ser justificado pela fé, ser salvo pela fé, não, você tem que cumprir a lei. Paulo fala, não precisa cumprir a lei. Cumprir a lei que eu digo assim, você não precisa ser participante daquela aliança, você precisa praticar a lei. Seja ela seja ela na dispensação da lei mosaica ou seja ela na graça, nós precisamos cumprir. Nós não vivemos em uma terra sem lei. Todo mundo sabe, dentro de todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Irmãos, até os filósofos, os estoicos, que foi uma escola de filosofia que nasceu em Atenas no ano 3º antes de Cristo, até eles, e isso Platão, Aristóteles, um monte de escola filosófica reconhecia que o homem, por mais que não conhecesse evangelho, não conhecesse lei, a lei mosaica, ele tinha um sentimento que havia uma lei que regia os seus passos. Ou seja, tem alguma coisa que é certa e tem alguma coisa que é errada. Tem alguma coisa que eu posso fazer e tem alguma coisa que eu não. Até os filósofos, que não são cristãos, que não viram Jesus e outros não receberam a lei, não faziam parte. Até eles. Então nós não vamos ter desculpa. Aí, eu acho que Paulo falou, mas e os gentios, como que vai fazer? Nós, né? Que não recebemos a lei, não fazemos parte disso. Aí ele diz no 12, porque todos os que sem lei
Aí ele diz no 14: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. O que é fazer naturalmente? É este sentimento natural que nós não fazemos porque nós somos dependentes da lei. É um sentimento natural. Nós cumprimos porque nós já temos esse sentimento que aquilo é errado. Nós não precisamos de lei para não roubar, não precisamos de lei para não se prostituir. Não precisamos de lei, nós já temos. Olha aqui que fala, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. Nós fazemos as coisas que são da lei naturalmente sem ter a lei. Sem ser participantes da lei. Nós não fomos circuncidados, nós não somos da linhagem das tribos de Israel. Nós não moramos em Israel, em nenhuma região circunvizinha, nós somos gentios. Nós somos aqueles que foi pegado no rabo do gato e eles não quiseram, agora vem vocês. Lembra aquele da parábola da boda? Que o pai da noiva preparou tudo e mandou convidar, falou, agora eu não posso não, eu comprei um terreno, tem que dar uma olhada. O outro falou assim, eu tenho que resolver limpar o carburador da minha moto. O outro falou assim, eu tenho que levar minha sogra em tal lugar. Aí os funcionários voltou lá, ele falou assim, então agora vai pelas vielas, pelos buracos e traga que está pronto. É nós. Eles não quiseram, a bodas era para eles. Aí foi atrás de nós e nós entramos. Então está resolvido? Não está resolvido não, porque ela fala que o dono da festa chegou e encontrou alguém sem as roupas nupciais. Ou seja, nós fomos convidados. Agora se ele vai pegar nós com a roupa da boda é outra conversa, né? Não é porque está dentro, está resolvido. Como que você entrou aqui? Ele fala que essa roupa suja de pecado, de iniquidade, de prostituição, de avareza, de mentira. Não. O funcionário pega, joga ele no fogo. Nós fomos convidados para a boda, mas nós só vamos participar da boda se ele nos encontrar com as vestes brancas. Com as vestes brancas. Com as vestes para aquele dia. Mas esse convite não era para nós, não. O noivo fez a festa para outras pessoas, mas eles esnobaram. Porque quando os gentios que não têm lei, naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita. Olha aqui, os qual mostra a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, nós não somos judeus, não fazemos participantes dessa lei, mas no nosso coração e na nossa consciência, nós guardamos aquelas coisas que Deus estabeleceu como mandamento. Olha, eu não me agrado disso aqui. Nós não precisamos de escrita. Nós sabemos que ele não se agrada e nós não fazemos. Isso é tanto para condenação, para acusar, como para defendê-los. Ou seja, alguém vem te acusar você de não fazer a lei. Você fala assim, não. Aí essa mesma consciência te defende dessa acusação. Só que ela também te acusa. Os quais mostram, irmãos, nós vamos falar muito agora, de agora para frente, sobre lei e graça. É tremendo. Sobre lei e graça, justificação da fé. Então, devagarzinho vocês vão entendendo, tá? Falar muito sobre gentil e judeu, justificação, que é muito interessante. Porque hoje nós vemos um monte de crente, irmãos, cumprindo coisas judaicas. Um monte de crente, não é judeu, ele não tem nem estilo de judeu. Nada, ele não tem cor, não tem nada de judeu e cumprindo coisa de judeu. É talite, é quipá, é arca da aliança, é candelabro, é um monte de ritualística do Antigo Testamento e ele não tem nada a ver. Nada a ver. Você está vendo que assim, que ir lá em Israel, só se for uma viagem turística, não faz diferença nenhuma. Nós não vamos achar nada mais de Deus lá em Israel do que já está aqui.
O que está lá em Israel foi revelado no nosso coração e na nossa consciência. A não ser nada contra, tá, irmãos? Um dia, se eu tiver a oportunidade de ir lá, alguém pagar, que eu não vou tirar do meu bolso para ir lá, porque não tem esse desejo. Tem gente que tem, eu não tenho esse desejo. Aí, mas se a pessoa chegar e falar, pastor, eu vou pagar para você lá, lógico, eu vou desfazer de você, vamos lá. Mas agora falar que, eu quero ir lá a Israel, não quero. Se for uma viagem turística, amém. É gostoso, né, irmão? Ver onde Jesus passou e tal. Agora, essa conversa, eu vejo nego sair daqui para ser batizado lá no Rio Jordão, nego trazendo água, comendo areia, bebendo água, temperando carne com água do Rio Jordão. Isso é tudo bobice, babaquice, irmãos. Isso é mística, isso aí tá por fora. Tá por fora aquilo lá. Agora ninguém quer ir, né? O dia que começaram, estava todo mundo fazendo excursão. O dia que começou o Hamas a soltar bomba, todo mundo começou, mas quer voltar. Opa, peraí, se a sua excursão é direção de Deus, fique lá. Deus vai te proteger, você vai lá ajudar os coisas. Então não é direção de Deus, é uma excursão, né? Não, se a excursão era direção de Deus, por que o dia que a batata assou, todo mundo quis voltar? Mas então, você não confia em quem te direcionou? Você confia muito mais nas pessoas da agência de viagem, resolve que não quer voltar. Nego, hora que chegava no aeroporto aqui, parece que tiravam ali. Você, então não foi Jesus que te levou, né? Porque Jesus não pode proteger de um míssil. Ou seja, se você morrer lá num propósito, não é uma dádiva? Não é uma dádiva você morrer lá num propósito? É igual na pandemia. As igrejas faziam campanha de cura, né? E vendia lenço para curar, sabonete. Aí quando veio a pandemia, fecharam. Mas se você tem a cura, você tem que ficar aberto. É no dia da pandemia, tem gente que morreu que precisava da cura. Você está entendendo, irmãos? A hipocrisia, e muita gente ainda acredita nisso. Então, irmãos, assim, tudo para nós aqui foi revelado. Olha aqui, porque os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Nós cumprimos a lei, mesmo não estando debaixo da lei. Nós estamos agora na graça, não cumprimos a lei. Cumprimos tudo aquilo que Deus ordenou como que ele detestasse. Pastor, mas então por que a gente não cumpre o sábado, que era uma lei? Porque era uma lei cerimonial. E a lei cerimonial foi abolida em Jesus na cruz. Aí você fala, graças a Deus não preciso guardar o sábado. Espera aí que não é bem assim não. Agora você precisa guardar todo dia, não é só o sábado. O sábado era para o judeu, agora nós é todo dia. Pastor, então se for assim, nós não... por que nós comemos carne que era dado como impura? Porque a carne também era cerimonial. Mas e agora como faz? Agora não é as coisas que é impura, é você que tem que ser puro ou não. Se você comer uma picanha e você é impuro, ela se torna impura. Paulo fala, para aqueles que são impuros, todas as coisas são impuras. Para os que são puros, tudo é puro. Está vendo como que o negócio estreita? Antigamente, você não vou comer mesmo você sendo impuro, você não comia uma carne impura. Hoje nós podemos comer de tudo, porque é nós que purificamos as coisas, não é as coisas que purificam e nos amaldiçoam, é nós. É nós. Antigamente eram as coisas que nos amaldiçoavam. Deixa você impuro ou não. Agora não, agora é nós que purificamos as coisas ou nós deixamos as coisas impuras. Você pode pegar a carne que for, se você for impura, ela vai se tornar impura. Uma pessoa impura até em jejum, ela é impura, não precisa comer nada para ser impura. Está entendendo, irmãos? Nós temos a lei guardada no nosso coração. 10 mandamentos, seja ele o que for, nós temos guardado no nosso coração. As coisas cerimoniais eram uma coisa cultural, isso nós não cumprimos, mas as coisas morais nós cumprimos, as leis cíveis nós cumprimos. Toda a vida teve lei cível. Toda a vida, hoje nós estamos debaixo da lei de trânsito, da lei eleitoral, da lei do trabalho. Antigamente tinha também, cada jurisprudência defendia a sua lei. Antigamente, se você fosse pegado impuro no arraial, você era levado para fora do arraial. Hoje nós também vivemos debaixo da lei cível. E vivemos debaixo da lei moral de Deus, que é uma lei perpétua. Ela não acaba, a lei moral de Deus é perpétua. Então nós temos isso gravado no nosso coração.
Porque senão nós íamos pensar assim, ó, se eu não sou da lei, né, eu não sou judeu, eu não preciso cumprir os 10 mandamentos, né? Então eu vou matar. Eu já ia começar por uma pessoa. Então eu vou matar, eu vou roubar, eu vou me prostituir, eu não estou debaixo da lei. Imagina se a gente pensasse assim. E não é assim, irmãos. Nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos com a lei gravada no nosso coração, no nosso pensamento, quer acusando, quer defendermos. Isto é para nós, gentios. Lá o 12 e o 13 é para os judeus. Tendo lei ou não, você vai ser condenado ou você vai ser sentenciado. E para nós, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita. Aí às vezes você pergunta assim, eu já vi pessoas perguntando assim, na verdade não é uma falta de interpretação, é uma liberalidade teológica. Ele quer interpretar dessa forma. Fala assim, ou seja, nada que nós fazemos agora é pecado, porque sem lei não tem pecado. E, na verdade, assim, tem até um cheiro de verdade, porque se não há lei, não é pecado. Vamos supor que se não tivesse a lei de trânsito do sinal vermelho, se você passasse no sinal vermelho, você não ia ser multado, porque não tem a lei. Você só é multado porque tem a lei. Então, logo nós entendemos. Se não tem lei, como tem pecado se não tem lei? Como que você fala que peca, sendo que nós não vivemos na lei? Por causa disso que está na nossa consciência. E eu te dou um exemplo. O que Adão e Eva fez? O que Adão e Eva fez contra o Senhor? Pecaram, né? Mas como que eles pecou, sendo que a lei veio 400 anos depois? Pecado, irmãos, não está baseado em descumprir uma lei. O pecado está baseado em descumprir a vontade de Deus. Ou seja, por isso que tem muita gente que fala assim, eu posso fazer isso, não está aqui na Bíblia, né? A Bíblia não fala que é pecado. Talvez ele não está descrito como uma norma, mas ele desagrada a Deus, é pecado. Porque não tinha lei, a lei foi estabelecida 400 anos depois por Moisés. Deus, no Monte Sinai, deu a lei para Moisés. E como que Caim, foi Caim, né? Que foi Caim e Abel, o que matou foi Caim ou foi Abel? Eu sempre confundo. Foi Caim, né? Por que Adão e Eva foi sentenciado, Caim? Por que muita gente foi sentenciado? O povo do dilúvio, se não tinha lei. O que eles estavam fazendo de errado se não tinha lei? Porque não precisava da lei, irmãos. Eles estavam desobedecendo esse sentimento natural, uma ordem de Deus natural. Natural. Porque tem pessoas que não são crentes, nunca vieram na igreja e eles obedecem a Deus. Por causa de um sentimento natural. Esse sentimento foi incutido dentro de nós natural, do certo e do errado. De que uma hora alguém vai pagar, uma hora essa conta vai chegar. Até o ateu acredita nisso. Porque se ele não acreditasse nisso, ele não desacreditava de Deus. Como ele desacredita de coisa que não existe, ninguém desacredita de nada que existe. Então primeiro ele já acredita para depois desacreditar. Já parou? Tem lógica? Como que você desacredita de uma coisa que não existe? Se você está desacreditando é porque ela existe, né? Já começa aí. Então todo mundo tem esse sentimento, irmãos. E o que nós aprendemos, irmãos, com isso? Nós aprendemos que não adianta só ouvir. Não adianta ter uma nomenclatura, não adianta passar por protocolo, ser batizado, tomar ceia, não adianta. Isso aí não vai ser árbitro para você no último dia. Ouviu, mas não praticou. Ninguém vai poder chegar com um crachá de crente lá, ó, crente, igreja tal, e vai entrar com esse crachá. Não, esquece. Prática, fruto, prática, evidência. Ouvir não adianta. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, que
que vem na igreja, ouve, não muda em nada, não pratica nada, irmãos. Pratica nada. E eu tenho certeza que às vezes ela tem um sentimento assim, eu vou para o céu, porque diz que vai vir buscar a igreja, eu vou na igreja, eu vou para o céu, eu estou sossegado, eu vou ficar livre. Não é, esse sentimento não salva ninguém, o que salva é a prática, a evidência do que nós estamos ouvindo. Olha o que Paulo fala, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Aí para o gentil ele fala, mesmo que vocês não tenham a lei, mas se vocês praticarem o que está no coração e na consciência de vocês, vocês vão ser justificados. Você acha que se não tem culto não é crente? Se o pastor não prega não é crente? Não depende de uma pregação para ser crente. Crente é um estilo de vida, agora nós pertencemos a outras coisas. As pregações, os ensinos são para edificação, são para nós gerarmos frutos, mas nós não dependemos da pregação do pastor para evidenciar lá o que nós acreditamos que está no nosso coração. Não, pelo contrário, né? Revela o que está no nosso coração. Nós não precisamos. Quantas pessoas você já viu que quando tem uma igreja que tem... Aqui nós não temos esse luxo, né, irmãos? Vocês têm que me aturar. Mas tem igreja que tem 5, 6 pastores, aí nego fica assim, olha lá no folder, né? Ah, hoje é fulano, eu não vou não. Ah, é fulano que vai pregar hoje? Ah, eu não vou não. Ou seja, então você não vai para a igreja para ter comunhão com o seu irmão e para se edificar. Você vai porque você tem alguém que você... É um fã que você tem lá, né? Hã? Você vai ser julgado sobre isso. Não que a gente não possa ter uma referência, alguém que a gente... Não, mas você deixar de vir na igreja. E eu estou falando porque isso já aconteceu comigo, tá, irmãos? Comigo e com a Daiane. Nós olhávamos e falávamos assim, apesar, irmãos, que eu vou falar para você, até nesse nosso caso nós vamos ser perdoados, porque aquele lá nós era mais edificados ficando em casa do que indo. Não, verdade. Chegava lá com os tijolinhos, vendendo tijolinho, uns olhinhos para passar na porta, e vendendo umas arquinhas, e no final sempre tinha uma ofertinha para tirar, aí depois você ia ver porque o caixa da igreja estava meio vazio, então arrumaram aquele evento. Então assim, nós fomos mais edificados em casa do que naquele lugar. Mas não é todos os casos assim. Todos os casos as pessoas deixam de ouvir uma palavra genuína por causa do estilo do pregador. Ou porque o pregador é mais calminho, ou porque o pregador prega lendo de uma forma didática, e as pessoas gostam de furdunço, aí fala, hoje eu não vou não. Vocês já perceberam que tem igreja que o pastor nem está na cidade, e está o folder dele no culto que vai ter, às vezes ele já está até morto. Ele vai morrer e vai estar um folder dele com a cara dele só, culto de quinta-feira, e está a cara dele lá. Mas se ele não está na cidade, como que ele vai pregar lá? Mas é por quê? Porque as pessoas já sabem que ele é um network, ele já sabe que as pessoas vão por causa dele. É o santinho, é isso mesmo, é o santinho. Entendeu? Esses dias eu vi o pessoal postando, eu não vou falar da onde, irmãos, não cabe, né? É antiético, mas o pessoal postando o dia do culto e fulano, e nego fala, e o pastor fazendo um vidinho chamando, aí daqui a pouco eu vi ele estava lá do outro lado do oceano. Aí eu falei, mas será que ele vai transcender, né? Não, irmãos, é porque é o chamariz. Lembra daquela lanchonete? Lanchonete é assim, meu pai mexeu com banda toda a vida. A lanchonete, quando ela não tinha movimento, chamava uma dupla, e colocava a dupla. Hoje lá na dupla, e o povo ia por causa da dupla. Não, isso aí revela a intenção do nosso coração. Nós não precisamos de pregador específico para fazermos a vontade de Deus. Não precisamos. Aí a Bíblia nunca deixa de se cumprir. Por isso que Jesus é o único bom pastor. Porque mesmo que eu falhar, mesmo que eu estiver ausente, mesmo que eu de alguma forma, nós nunca vamos estar ausente de pastor, porque nós temos o bom pastor, irmãos. O bom pastor. O pastor está doente, não tem problema, eu tenho um bom pastor. Ah, não tem mais culto, não tem problema, a palavra está no meu coração para não pecar contra ti. O sentimento da lei do que é certo, que agrada a Deus está no meu coração e na minha consciência. Nós precisamos
evidenciar. Nós viemos na igreja porque nós amamos irmãos, gostamos de comunhão, não é por causa de pessoas específicas, por causa de louvor, quem canta, quem não canta. Não é isso. E esses segredinhos vai ser revelado no data show, no último dia. Todo mundo, a palavra fala que ele vai colocar as nações diante dele, separar os bodes das ovelhas, e vai colocar no data show assim, 1 milhão de polegadas, irmãos, no céu assim, ó. Vai estar todo mundo parando lá. Aí chega a sua vez, por ordem de, acho que é por ordem de nome, né? O André vai ser o primeiro. Por ordem de nome é o André. É bom que é primeiro, nós já vê antes, né? Aí chega lá, ó, fotinha do André, filiação, né? Nossa, André, quantas vezes você pensou isso da sua sogra e a sogra dele do lado, né? Vai ser revelado, André. Eu, pelo menos, o que eu penso, eu já falo aqui, está gravado, né, irmãos? Aí ele vai falar assim, para, senhor, ela está aqui do lado, não fala isso não. E ele vai estar revelando. Vai ser revelado, irmãos. Sabe esse sentimento que você está pensando aí, assim, o pastor não acaba com o calor disso, eu tenho que ir embora? Olha, manifestando. Não vai ser lá não, já está revelando aqui, irmãos. Vai, você vê como é? Hã? Quem mais dá risada é porque estava pensando isso, irmão. Sabe esse sentimento? Esse pastor não para de falar, esse pastor fala demais. Vai ser revelado no dia lá. E se eu algum dia me coloquei nessa posição e fiz alguma coisa que o propósito não era preparar a noiva para Cristo, vai ser revelado no dia também. Embora já, deixa eu falar para você, é o que mais vocês têm que prestar atenção, porque daí já não dá mais tempo. Vocês já foram conduzidos por um falso pastor. Aí não vai dar mais tempo. O que vai adiantar saber que você foi pastoreado por um falso pastor no dia do juízo? Hã? Por isso que ele fala, meu povo padece por falta de conhecimento. Julguem as profecias. Por isso que 70% do Antigo Testamento, Jesus não dá ênfase ao pecador, dá ênfase ao falso profeta, ao falso pastor, ao mentiroso, ao mercenário. Porque depois não vai dar mais para voltar atrás. As pessoas vão ser pastoreadas por falsos pastores e ainda ele deixa bem claro, um cego pode guiar outro cego? Aí ele diz sim, mas ambos cairão no precipício. Ou seja, tem pessoa que sabe que está sendo guiado por um cego só o dia que chegar lá, que estiver perante o precipício. Mas era pastor, tinha até uma carteirinha, dava carteirada em nome do conselho eclesiástico. Não, já era. O povo não quer aprender Bíblia. Irmãos, com todo respeito, porque eu vivi isso. Se eu quisesse estar enganando as pessoas aqui, eu estava enganando um monte de gente, porque tem um monte de gente que não quer saber se é verdade ou não, se é Bíblia, eu estava enganando um monte de gente. Arrancava até o rim do povo. Enganando, a coisa mais fácil que tem hoje é enganar o crente. O crente é muito trouxa. É só você fazer uma programação neolinguística com ele, mexer com o emocional dele. Acabou. O povo não quer saber de Bíblia, o povo não quer saber de estudo. Todas as coisas que às vezes a gente achou assim, mas eu vou lá na quinta-feira de novo, cara, só um pouquinho de gênero, tem louvor, né? É um negócio estranho. Mas deixa eu te falar, tudo que nós estamos aprendendo aqui, eu não posso fazer o contrário, e nem vocês podem, ou seja, um está cuidando do outro. E se nós não estivéssemos aprendendo? Então, é esse que é o aprendizado. Quantas coisas eu já falei que um pastor não pode fazer aqui? E vocês aprenderam. Ou seja, eu já não posso fazer, porque se eu fazer, vocês já sabem que não pode. Então, ou seja, não é desperdício, nunca foi. Quantas coisas nós fazemos no nosso trabalho, na nossa família, que nós aprendemos aqui? Então, nunca foi perca de tempo, nunca foi desperdício. É um investimento, Deus se alegra disso. Lembra Marta e Maria? Marta toda ocupada lá, e Maria todas as vezes sentava ao pé do Senhor para aprender. É um privilégio, irmãos. É um privilégio. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus, segundo o meu evangelho, os quais mostra a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e o seu pensamento, quer acusando-os, quer defendendo-os.
Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, ou seja, nós cumprimos a lei sem ter lei, é natural. Enoque. Nós já vamos acabar, tá, irmão? Já foi revelado a intenção do coração, nós já vamos acabar. Fica tranquilo. Enoque viveu 365 anos. Caminhou todos os dias com o Senhor e não tinha lei. A palavra diz que ele caminhou. E caminhar não é andar do lado de Deus, porque Deus é espírito. Mas é ser governado por Deus. E quem é governado por Deus tem Deus do seu lado. Só tem um jeito da gente caminhar com Deus, obedecendo a Deus. Ele caminhou com Deus 365 anos. A palavra fala que era um homem segundo o coração de Deus. E não tinha lei. Ou seja, ele não obedecia por causa de uma lei. Ele obedecia por causa da forma natural. Está entendendo? Por isso que Paulo lá, quando ele vai falar dos homossexuais, ele fala deixar uma forma natural. Ou seja, não precisava estar na Bíblia que era pecado. É só você ver. Tudo que quebra o natural é pecado. Não precisa estar na Bíblia. E nós temos a forma natural do relacionamento monogâmico, heterossexual, para reprodução. Qualquer coisa disso que nós não fazemos, nós quebramos. Você sabia que tem pessoas que vão para o inferno porque não quer ter filho? Porque qual que é a forma natural? Reprodução. E se a pessoa não tem problema nenhum, porque ela não quer trabalho, porque ela não quer ter despesa, porque ela tem um monte de coisa para curtir? Então, para que Deus fez o casamento? Ela só cumpre uma parte do casamento. Viver o homem e a mulher e fazer o sexo. Mas é a reprodução. Lembra que ele falou para Adão e Eva? Povoem a terra. Por que o aborto é pecado? É a forma natural. Aí você fala, mas não está na Bíblia que não ter filho é pecado. Mas está que você tem que ter. O casamento, o homem foi instituído para reproduzir. E quando isso acontece de livre, espontânea vontade, isso se torna um pecado, a não ser que a pessoa tenha problema. Pecado, irmãos, é verdade. Depois vocês pesquisam, não precisa se escandalizar, não. E está gravado, coloca na internet, tem medo de ninguém. É pecado. Você acha que o sexo é só por prazer? Só prazer, né? Deus fala, eu tenho que ajeitar vocês, né? Vocês estão muito desprazerosos. Eu vou arrumar um exercício para dar prazer para vocês. Não. Sexo é meio de fazer parte com outra parte. Você tem a relação sexual, você pode ver que antigamente o casamento só era consolidado, depois tinha festa, tinha o, como que é o nome lá, comprava lá, tinha tudo. Mas, o dote, né, tinha tudo, mas o casamento só era consolidado depois do ato sexual. Por quê? Para ver se a mulher era virgem, se ela tinha respeitado o compromisso. E porque o ato sexual ele era um meio de sacramentar o casamento, porque ele se tornava uma pessoa só. Você pode ver que Paulo em Coríntios, quando ele vai falar da imoralidade, ele fala, quando você faz parte com a prostituta, você não está tomando parte do corpo dela? Por isso que nós somos um só com o nosso cônjuge, e o nosso cônjuge é um só. O sexo é o meio dessa aliança. Então é a forma natural, porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, ou seja, nós não somos judeus, não estamos debaixo da lei, mas nós obedecemos aquilo que agrada a Deus.
Enoque não tinha lei e fez aquilo que agradava a Deus. Sabe por que Enoque fez aquilo que agradava a Deus naturalmente? Eu vou estender um pouquinho só para não deixar isso passar em branco. Porque Enoque era neto de Noé, neto de Adão. E Adão, com certeza, até o dia da sua morte, deve ter falado para ele assim, ó, Deus falou para nós não comer daquela fruta que nós íamos ser jogados do jardim, nós comemos. Ou seja, Enoque deve ter pensado assim, ó, qual que é a forma natural? Obedecer a Deus. Se eu desobedecer a Deus, eu desagrado a Deus. Era a forma natural. Por que Adão e Eva desagradou a Deus? Porque desobedeceu, não porque quebrou uma lei. Aí Enoque ouviu isso, ele era neto, chamava, vem aqui, netinho, vem cá, eu vou falar. Como que é o Éden, vô? Como que é o Éden? O Éden é assim, assim, assado. Por que vocês saíram de lá? Porque ele falou para mim que era para cuidar da sua avó, que sua avó não era brinquedo, não era fácil. E eu marquei, não cuidei, e ela foi lá, pegou o fruto e me deu. E isso. Aí eu acho que Enoque, na sua inocência, falou assim, mas só por causa que vocês comeram o fruto? Aí o vô, com muita sabedoria, deve ter falado, não é porque nós comemos fruta, é porque nós desobedecemos. Aí ele deve ter crescido aprendendo assim, ó. E desobedecer a Deus me afasta de Deus. Eu não tenho lei. Aí eu acho que ele pensava, o que é obedecer a Deus se eu não tenho lei? É fazer o que agrada a Deus. E Deus falou assim, cara, eu quero você para perto de mim. E levou ele para perto dele. E tem gente que quer ir para o céu desagradando Deus. Você acha que vai, irmão? Você acha que Deus quer alguém que desagrada ele perto dele? Ele diz, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Eu e o Pai o amaremos e nos manifestaremos a ele. Ninguém vai junto ao Pai desagradando ele, não. Pode dizer que é crente, pode ter sido circuncidado, batizado, apresentado, reverenciado, ungido, consagrado, pode ter feito o que for. Sem agradar a Deus, não verá a face de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, baseado no que você conhece das Escrituras, o interesse que você tem pela palavra. Se nos proibir de manusearmos isso aqui, nada, nem os aplicativos, se nós não pudermos ouvir nada de Deus, nada das Escrituras, vamos ser proibidos e vamos ser proibidos de cultuar. Você continua ainda fazendo a vontade de Deus ou não? Baseado no que você sabe? Você consegue falar assim, isso eu não posso fazer porque eu lembro que lá falava que não pode? Ou você vai ficar perdido? Porque hoje as igrejas têm tanta falta de Bíblia, porque o dia que ela for proibida, a pessoa vai falar assim, e agora, o que é agradar e desagradar a Deus? Que nós não sabemos mais o que é. Porque a única forma que mostra hoje é a Bíblia, porque a forma natural o homem já perdeu. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer, se nós não conhecemos. Por isso que ele fala, me busca enquanto pode achar, porque vai haver um tempo que vocês não vão poder encontrar. De que forma que o Espírito Santo vai ser restrito à igreja, irmãos? Quando proibir a palavra. Deixa eu te falar, se amanhã falasse para nós assim, ó, vocês não podem mais usar a palavra, nós não tínhamos mais motivos para estarmos aqui. E a comunhão? Não, mas a comunhão nós não precisamos vir aqui para ter comunhão. Como que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus, hein? A palavra é a manifestação do Espírito Santo, irmãos. Por isso que quando o Espírito Santo for ser restrito, ninguém vai perceber, vai continuar, porque hoje eles já não fazem mais uso da manifestação. Coloque de pé, vamos orar. Que essa palavra fique no nosso coração, porque não é só ouvir, é praticar. Pode ter 200 anos de cristão, se não praticar, não vai ser justificado por muito ouvir. É por prática, colocar em prática, colocar no coração. E por outro lado, nós não precisamos da lei, porque nós guardamos no nosso coração e na nossa consciência aquilo que não agrada o nosso Criador. Nós já sabemos o que não agrada a Ele, nós já sabemos. Nós sabemos que temos que amar os nossos irmãos, e isso agrada a Deus. Nós precisamos fazer, não precisamos da Bíblia. Nós sabemos que
facção, contenda, fuxico, inveja, não agrada a Deus. Nós não precisamos da Bíblia, nós não precisamos da lei, nós colocamos em prática. Nós não temos a lei participante, mas nós temos ela no nosso coração. O salmista diz: aprendi a guardar a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Este é o modo de vida, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele vai julgar segundo as intenções do coração. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, Senhor. Que o Senhor nos ensina, que o Senhor enche o nosso coração de palavra e possamos sair daqui edificados. Que essa palavra se torne evidência nas nossas vidas, Pai. Que de uma vez por todas nós entendemos que cumprir uma carga horária não salva ninguém. Que cumprir uma carga horária não é justificativa para entrarmos para o gozo do nosso Senhor, Pai. Não, nós precisamos praticar, guardar no nosso coração. E quando falo em guardar no coração, é prática em qualquer lugar, não se resume somente à igreja, estende-se lá fora, no trabalho, em qualquer lugar. É prática, guarda daquilo que agrada a Deus. Obrigado, Pai, nos dá força, sabedoria para essa igreja, para continuarmos ensinando e aprendendo, edificando e sendo edificado para que seu nome seja glorificado. Leve teus filhos debaixo da tua proteção, nos dá um resto de semana abençoado, para seu nome ser glorificado para todos sempre. Amém e amém. Estamos encerrados, irmãos, Deus abençoe.